Tudo bem, queridos pais? Faz um tempinho, né, que eu demorei. É que era uma semana, né, de homenagens para as mamães e agora eu estou de volta. Bom, nós estamos estudando esse livro, Como Ajudar Seu Filho a Amar a Jesus. Isso mesmo. E nós chegamos então ao nosso capítulo 3 desse livro maravilhoso, surpreendente, onde nós estamos aprendendo sugestões práticas de como transmitir valores espirituais aos nossos filhos, aos pequenos. Isso mesmo. E nesse nosso terceiro capítulo, nós vamos falar sobre os segundos passos. Falamos dos primeiros passos, que era o amor e a confiança. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina. O tema difícil e complicado esse, viu? Mas eu quero orar pedindo ao Senhor que Ele nos direcione nesse momento especial, porque a disciplina ela é imprescindível na hora da gente falar, transmitir, ensinar valores espirituais aos nossos filhos. Por isso, vamos pedir o auxílio do Senhor agora. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, estamos aqui para mais um estudo especial. Por favor, fala ao nosso coração, nos direciona, que possamos compreender a Tua santa vontade em nossas vidas, para que possamos desenvolver com maestria a missão que foi colocada para nós, a missão de educar, a missão de paz. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, queridos pais, esse nosso capítulo é um capítulo um pouquinho longo, vou tentar ser breve e tirar-se o melhor, a essência desse livro. Ele traz sempre um texto bíblico que abrange exatamente aquilo que nós vamos conversar. E hoje, não diferente dos outros capítulos, em 1 João, capítulo 2, versos 3 e 6, nós lemos o seguinte: se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se obedecemos os mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Que legal, né? Olha aí a nobre missão que nós temos. Se nós dizemos que conhecemos, né, que vivemos unidos a Deus, precisamos viver exatamente como Cristo Jesus viveu aqui na Terra. E aí, pensando nisso, o nosso livro ele começa falando assim, ó: adquirir o domínio próprio é a parte do aprendizado da obediência, uma das lições espirituais indispensáveis na infância, né? E a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer, né, que se nós amamos a Deus, obedeceremos então aos seus mandamentos. Como tem sido essa questão de obediência em casa, né? Como tem sido essa questão de disciplina? Na hora da disciplina, o que tem acontecido aí no seu lar, na sua casa? Eu espero que o Espírito Santo ele esteja falando ao seu coração agora, porque é um tema delicado esse que nós vamos falar. Eu trouxe aqui para vocês observarem um mapinha que o nosso livro vem falando, e antes eu queria ler o seguinte: olha, se as crianças não aprendem o autocontrole e a obediência durante a primeira infância, posteriormente a vida cristã lhes parecerá restritiva. Dizer não às drogas e à pressão dos amigos será difícil para elas. Passarão a preferir uma gratificação imediata de cada capricho e uma religião do tipo, faça se for bom para você. Olha o perigo que nós estamos correndo aí na hora de transmitir esses valores espirituais aos nossos filhos. Bom, e aí olha só, nós temos a linha do controle, isso na disciplina, né, na educação, e a linha do apoio. Quanto mais controle e mais apoio eu desenvolver na educação, eu estou transmitindo firmeza. Quanto mais controle e pouco apoio, eu estou desenvolvendo autoritarismo. Quanto mais apoio e pouco controle, eu estou desenvolvendo permissividade. E
com pouco controle e pouco apoio, eu estou sendo negligente no quesito educação. E aí hoje nós vamos entender um pouquinho. Vejam, nós temos aqui muito controle. Uma pessoa que está exercendo muito controle é uma pessoa restritiva, né? Ela restringe, ela às vezes chega até um pouco... Aquela pessoa controladora, né? Eu coloquei até umas palavrinhas aqui, eu fiz umas anotações, deixa eu procurar aqui e ver. Isso, é uma pessoa que faz muitas restrições, né? Uma pessoa hostil, né? Que desenvolve hostilidade com pouco apoio, é uma pessoa que os sentimentos, quando os sentimentos dessa pessoa se tornam excessivos e obsessivos, né? Então, olha aqui o perigo da gente desenvolver a hostilidade nos nossos filhos quando nós estamos oferecendo pouco apoio dentro da educação em casa para os nossos filhos. Aqui com relação ao controle, né? Pouco controle em casa, nós estamos sendo o quê? Pais permissíveis, né? Olha só, aquele pai que permite tudo, isso é um perigo muito grande. Muito apoio, nos tornamos pais receptíveis, né? Pais facilitadores, né? Onde a gente facilita muita coisa. Então vejam, eu gosto de pensar que nem muito nem pouco, mas o equilíbrio, né? E aqui nós vamos pensar, e eu quero falar um pouquinho de cada pai, né? Vamos começar falando dos pais autoritários, né? Vamos ver se você se encontra nesse quadro aí. O pai autoritário, ele tem um perigo. Por quê? Porque o estilo autoritário é de criar filhos bastante comum entre famílias religiosas conservadoras, que muitas vezes se ocultam por trás de uma concepção equivocada da autoridade de Deus como mandato para suas próprias ações. É muito perigoso, né, em lares religiosos desenvolver o autoritarismo. E o que acontece? Duas situações quando os filhos crescem. Ou eles rejeitam a religião, né, e são religiosos. Se são religiosos, podem, por meio do esforço de suas boas obras, tentar serem perfeitos em cada pormenor da vida cristã, esperando conquistar o favor de Deus e evitar uma punição. Olha o que a gente vai plantar na mente dos nossos filhos quando eles se tornarem adultos, né? E outra coisa que os pais desenvolvem com uma educação autoritária. Ou os filhos se rebelam contra os valores dos pais e saem de casa tão cedo quanto possível, ou então eles se tornam indivíduos indecisos, tímidos, incapazes de lidar com decisões morais e difíceis. Vejam, muito controle e pouco apoio não é bom para a educação dos nossos filhos em casa. Não é essa a maneira que Deus cuida da gente. Vamos ver os pais negligentes aqui, né? Vamos ver, os pais negligentes, eles tendem a ignorar os filhos, né? Esses pais mostram pouca preocupação com as necessidades deles e não se envolvem na vida deles. Conservam os filhos a certa distância e não desejam se sacrificar nem as suas conveniências. Em geral, fazem apenas tentativas fracas de orientar os filhos. Isso é perigoso, né? Dão pouco apoio e pouco controle, né? As crianças, elas precisam do controle e do apoio. Quando isso acontece, eles se tornam perdidos no mundo, né? Vejam só, o Deus para essas crianças é um Deus que realmente não se importa com o que acontece na Terra, né? A visão deles é essa. E a questão religiosa nessa educação, ela é sempre deixada aquém, né? É sempre deixada a depois, né? Para depois. Vejam, em geral, não são muito religiosos os pais, né? Dessa educação aí. Tampouco tem valores sólidos porque os pais não os ensinaram ou disciplinaram coerentemente. Essas crianças também têm profundos problemas emocionais relacionados com a negligência que vivenciam.
Olha só que perigo, né? Problemas emocionais as crianças podem desenvolver em uma educação negligente. Vamos falar um pouco da educação permissiva, né? Dos pais permissivos. Bom, esses pais aí, né? Não crescem, né? Olha, com o resultado dessa atitude liberal, os pais, né? Pais liberais, né? Muito apoio, pouco controle, né? Tudo pode, o pai libera, facilita tudo, né? Vejam só, pais permissivos, né? São tolerantes e aceitam os impulsos dos filhos. Isso é perigoso, embora geralmente acolhedores com os filhos, não fazem grandes exigências para estimular um comportamento mais maduro. Geralmente essas crianças, elas nunca crescem emocionalmente, são crianças mimadas, né, tolas e que vão ter sérios problemas na vida adulta, né? Vejam só, tendem a ser impulsivos, filhos que crescem nessa educação, né? Tendem a ser impulsivos e querem fazer o que lhes dá vontade, né? Na hora. Esperar pelas recompensas do amanhã não os atrai. Né? Vejam, o Deus deles é acolhedor, amoroso, sorrindo gentilmente e olha para o outro lado quando os seres humanos se comportam mal. Para eles, pecado não é realmente um grande problema universal. Olha que perigo nós podemos estar ocasionando na vida dos nossos filhos se estamos desenvolvendo uma educação permissiva. Vamos então ver o último, né? A última educação, que é a educação firme, né? Vejam, essas três aqui, pelo visto, nós não podemos desenvolver na vida dos nossos filhos. Vamos ver o que diz então da firmeza, né? Bom, o estilo firme de criar os filhos estabelece normas e expectativas claras para um comportamento maduro do filho, enquanto ao mesmo tempo leva em consideração as necessidades deles, incentiva os filhos a ser independentes, a pensar por si mesmos e a desenvolver a própria individualidade. Vejam, os pais determinam as regras e as normas, usando o castigo quando necessário, mas sempre num clima geral de preocupação com as crianças. Queridos, esse nosso capítulo é um capítulo muito especial, onde a gente pode aprender como então desenvolver, né, a disciplina dentro do lar. Eu sempre gosto de pensar que o momento da disciplina, quando ele chega na vida dos nossos filhos, eles precisam ser comunicados, né, e não ser pegos de surpresa, né? Olha, vamos conversar. Falei a primeira, falei a segunda. Olha, nós combinamos que é até a terceira. E se houver mais uma vez, aí você vem então, né, com a punição, e aí você precisa cumprir. Só que não cumpre na hora, no calor da emoção, né? Marca um dia para que essa punição aconteça, né? Você já vai estar mais calmo, né? Mas cumpra com a sua promessa, com a sua palavra. O seu filho precisa entender que a disciplina no lar, ela acontece quando eu estou exercendo, quando eu estou colocando em prática a disciplina. Eu estou, então, transmitindo valores espirituais. Então, para os meus filhos, eles poderão compreender quem é Deus através da disciplina. Afinal de contas, Deus é o Deus da disciplina, né? Eu queria terminar, então, dizendo o seguinte para você, né? O lar é um lugar em que os filhos precisam aprender acerca do estilo de vida, né? Do estilo de vida diferente. Quando pais amorosos ensinam padrões de conduta, os filhos os aceitam como parte de sua maneira de viver. Vejam, os nossos filhos, eles precisam compreender que, diferentemente do que o mundo tem ensinado, o nosso lar, ele é um lugar onde nós colocamos em prática a disciplina. E assim, quando eles estiverem fora de casa, eles compreenderão o que é obedecer, o que é, né, respeitar, né, através dessa educação que eles estão tendo em casa. A seguir, eu vou colocar para vocês 8 chaves, então, da disciplina, né? Como, então, desenvolver a disciplina através dos 8 passos aqui, de 8 chaves que eu vou estar colocando. O meu desejo, querido pai, para você, é que, diferente de ser um pai autoritário,
aonde exige muito controle e pouco apoio, né? Ao invés de um pai negligente com pouco apoio e pouco controle, ao invés de um pai permissivo, aonde tem pouco controle e muito apoio, que você seja um pai firme, né? Como Deus é conosco, oferecendo muito controle e muito apoio, né? Nos momentos que nós estamos precisando. Seja esse pai um pai amoroso, um pai de amor. Ah, professora, eu não tive essa educação. Não tem problema, busque na fonte. Converse com Deus, eu tenho certeza que Ele é capaz de transformar o seu coração para que você possa, então, da melhor maneira possível, desenvolver a disciplina aí na sua casa, no seu lar. Que Deus te abençoe muito. Um beijo no coração e até o nosso capítulo 4. Até a próxima!